Olá, turma, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz. Hoje na nossa aula a gente vai falar sobre Karl Marx, filosofia, e antes as nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, bem ventilado e silencioso, ter perto de você o seu estojo, com lápis, caneta, borracha, seu material didático, livro, caderno, e vamos para a aula. Filosofia, sétimo ano, Karl Marx. Aí a gente começa com a foto do Karl, né? Karl Marx, 1818 a 1883. Foi um filósofo economista liberal revolucionário alemão e um dos fundadores do socialismo científico. A obra de Marx influenciou a sociologia, a economia, a história e até a pedagogia. Karl Marx nasceu em 5 de maio de 1818 na cidade de Trèveris, na Alemanha, no meio de uma família acomodada. Ingressou primeiro na Universidade de Bonn e mais tarde transferiu para a de Berlim, com o intuito de estudar direito. Abandonaria o curso para se dedicar ao estudo da filosofia na mesma instituição. Ali sofreria a influência dos jovens hegelianos, que criticavam especialmente a religião e o estudo. Em 1842, trabalhando no jornal Gazeta, Renana conhece Fritz Engels, com o qual escreveria e editaria inúmeros livros. Mais tarde, a Gazeta é fechada e Marx vai para Paris. Também se casa com a filha de um barão, Jane von Westphalen, com quem teria 7 filhos e dos quais somente 3 chegariam à vida adulta. Igualmente, teve um filho com a militante socialista e empregada Helena Demroth. A paternidade da criança seria assumida por Engels. Os anos seguintes não seriam fáceis, pois Marx liberou publicações que criticavam duramente o governo alemão. Ele foi expulso da França e da Bélgica a pedido do governo alemão. Graças a uma arrecadação de fundos feita pelos seus admiradores e amigos, Marx parte para Londres, onde continua suas investigações. Karl Marx adoece de uma inflamação na garganta que o impede de falar e alimentar-se normalmente. Em consequência de uma bronquite e problemas respiratórios, faleceu em Londres no dia 14 de março de 1883. Obras e teorias. Com a colaboração de um intelectual também alemão, Friedrich Engels, Marx publicou o Manifesto Comunista. Isso ocorreu às vésperas da Revolução de 1848 na França, a chamada Primavera dos Povos. Nele, Marx criticava o capitalismo, expõe a história do movimento operário e termina com um apelo pela união dos operários no mundo todo. Em 1867, ele publica sua obra mais importante, O Capital, onde sintetiza suas críticas à economia capitalista. Essa coleção causaria nas décadas seguintes uma revolução na maneira de pensar a economia, a sociologia e as demais ciências sociais e humanas. Crítica ao capitalismo. Para Marx, as condições econômicas e a luta de classes são agentes transformadores da sociedade. A classe dominante nunca deseja que a situação mude, pois se ela encontra em uma situação muito confortável. Já os desfavorecidos têm que lutar pelos seus direitos. E esta luta é que moveria a história segundo Marx. E a gente vê, né, que até hoje é desse jeito. As classes dominantes, elas imperam de grande dinheiro, grande poder, grandes riquezas, grandes propriedades, enquanto que as classes menos favorecidas, né, trabalham para essa classe dominante, né, e são completamente subjugados. Marx pensava que o triunfo do proletariado faria surgir uma sociedade sem classes. Isso seria alcançado pela união da classe trabalhadora organizada em torno de um partido revolucionário. Os filósofos limitavam-se a interpretar o mundo de diversas maneiras. O que importa é modificá-lo.
A produção econômica e a organização social que dela resulta, necessariamente para cada época da história, constituem a base da história política e intelectual dessa época. A história da sociedade até aos nossos dias é a história da luta de classes. Os homens fazem da sua própria história, mas não o fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas com as que defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Sem sombra de dúvidas, a vontade do capitalista consiste em encher os bolsos o mais que possa, e o que temos a fazer não é divagar acerca de sua vontade, mas investigar o seu poder, os limites desse poder e o caráter desses limites. E aí a atividade que vocês vão fazer, né? Explique o movimento marxista e descreva duas das ações que foram influenciadas pelo marxismo, certo? Então vocês vão pegar e vão explicar o movimento, né, do Marx e descrever duas das ações que foram influenciadas por esse movimento. O conteúdo da nossa videoaula vocês vão ter acesso na escolapequenospaços.com.br. Vocês vão estar podendo acessar esse link, né, e pegar os slides e as videoaulas também. E também vão poder revê-las, né? Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a próxima.